seu culto, vamos agradecer a Deus, Pai, damos graças, Senhor, pela nossa primícia do dia a Ti, Senhor, pela glória, pela honra, Senhor, que tem dado, Senhor, a Tua casa, Senhor, fortalecido, Senhor, nos entregou, Senhor, Teu Filho, Pai, ali na cruz do Calvário, Senhor, pelo sangue derramado, Senhor, pelos seus filhos, Senhor, todo o pecado, Pai. Nós agradecemos, Senhor, por bem falar através da palavra, pela vida que Deus, Senhor, use a vida do pastor, para nos estar, Senhor, pelo Teu Espírito, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Desde já agradeço, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Faça a palavra, pastor. Amém. Amém. Louvado seja Deus. Amém. Deus está sentado, amém. Hoje nós estamos aqui, unidos, a cultuar o nome do Senhor Jesus Cristo e também, comemorar junto com todas as mamães, o aniversário, desculpa, esse dia, Dia das Mães, que na realidade, tanto aqui no Japão, no Brasil, em toda parte, tem se comemorado, o Dia das Mães em si. E é tremendo, acima de todas as coisas, porque o próprio Senhor, o próprio Senhor Jesus Cristo, Ele também da mesma maneira, ontem nós ministramos um pouco a respeito disso, do que representa ser filho, o que realmente representa ser aquele da qual vem realmente para cumprir o propósito da qual nós somos chamados. E é exatamente sobre isso, amados, que o Espírito Santo desde ontem ele tem falado comigo, ele tem ministrado, e eu quero compartilhar com a igreja, amém? Os irmãos também da internet, também que têm nos acompanhado, eu quero convidar a Maria para abrir a palavra do Senhor em Mateus, capítulo número 15, amém? Então as mamães também, que têm assistido através da internet, que Deus abençoe grandemente suas vidas, que Deus possa falar no coração de cada mamãe, amém, em nome de Jesus Cristo. E nós estamos felizes por quê? Porque na realidade sabemos que todos nós, como realmente a graça, o amor, a misericórdia do Senhor tem estado sobre as nossas vidas e permitido que cada um de nós venhamos estar aqui na presença do Senhor, amém? Mateus 15, versículo número 21 em diante, e nós vamos falar a respeito de uma mulher, sim, uma mulher que se propôs a estar diante da presença do Senhor, se humilhar em prol da sua filha. E nós vemos aqui a ação da mãe, amém? Diz a palavra do Senhor assim: e partindo Jesus dali, versículo número 21 em diante, foi para as partes de Tiro e de Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que saíra daquelas cercanias, clamou dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas ele não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhe, dizendo: despede-a, que vem gritando atrás de nós. E ele respondendo disse: eu não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então chegou ela e adorou-o, dizendo: Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondendo disse: não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. E ela disse: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Então respondeu Jesus e disse-lhe: mulher, grande é a tua fé, seja isso feito para contigo como tu desejas. E desde aquela hora a sua filha ficou sã. Amém? Em nome de Jesus. Vamos curvar a cabeça, vamos estar orando. Pai, diante de ti dou-lhe graças. Graças pelo privilégio de estarmos reunidos, Pai, na Tua presença. Nós, como igreja, lavada e remida pelo sangue do Cordeiro, Pai, não estamos aqui, Senhor, Pai, segundo, Deus Pai, a justiça que há em nós, ou porque somos bons, não. Estamos aqui porque Tu és bom, porque Tu pagaste o preço por cada um de nós, Pai. Declaramos, Pai, declaro que como homem limitado que sou, nunca fui, não sou e jamais serei, Senhor, Pai. Mas diante de Ti, nós como igreja, Pai, declaramos unidos o Deus Todo-Poderoso que era, que é e que sempre será, e que verdadeiramente tem falado aos nossos corações. Que neste momento não venhamos falar de Ti, mas que Tu venha falar, Pai, através da vida do homem, Deus Pai, usando-me, Deus Pai, segundo a Tua vontade, segundo o Teu querer, Pai, para a edificação de toda a Tua igreja. Pai, fala ao coração da sua igreja, Pai, para que verdadeiramente ela seja plena,
da sua misericórdia, Pai. Em o nome do Senhor Jesus Cristo Nazareno, Pai, nós oramos e entregamos diante de Ti, Pai, este culto nas Tuas mãos. Fala conosco para a glória e para a honra do Teu santo nome, em o nome do Senhor Jesus Cristo Nazareno. Amém e amém. Glória seja dada no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amados? E a palavra do Senhor começa falando aqui a respeito dessa mulher. Que mulher? Essa mulher da Cananeia, que no livro de Mateus 15, 21, então diz assim a respeito de uma mulher, que ela chegando-se, né, ali junto do Senhor Jesus Cristo, ela começa a clamar. Mas tem um motivo. Por que ela está clamando, amados? Existe um motivo. Ela não está clamando em vão. Ela está clamando em favor de si própria. Como assim de si própria? Amados, quando nós oramos aqui, nós falamos a respeito de que tudo que nós temos por direito adquirido, tudo que carrega o nosso nome. E todas as vezes que nós oramos dessa maneira, amados, nós estamos falando de nossa posteridade. Quando nós vemos aquela mulher, ela chegando ao Senhor Jesus Cristo, ela começa declarando de que maneira? Filho de Davi. Ela não fala de outra maneira, porque ela traz a filiação do Senhor Jesus Cristo. Ela fala, Senhor, Jesus, filho de Davi. Mateus 15, tá, amados? Mateus 15, versículo 21. Ela começa declarando, filho de Davi. Ou seja, da mesma maneira, amados, que ela, sendo mãe, ela chegou ao Senhor Jesus Cristo na condição e declarando que ele também era filho. Eu não sei se vocês já pararam para observar deste ângulo, mas ela chega ao Senhor Jesus Cristo declarando filho de Davi. E quando ela fala filho de Davi, ele declara que ela tem uma filiação. E agora, amados, vamos começar a pensar um pouquinho a respeito da procedência, né, da genealogia um pouquinho. Poucas pessoas falam a respeito da genealogia do Senhor Jesus Cristo. Mas vamos pensar um pouquinho a respeito. Reporta comigo aqui agora, lá no comecinho do livro de Mateus, capítulo de número 1, e vamos ver aqui a genealogia de Jesus Cristo. Vamos ver de onde ele procedeu. Olha só que coisa tremenda e maravilhosa. Aqui começa a geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Olha só que profundidade. E diz assim: Abraão gerou Isaac, Isaac gerou a Jacó, Jacó gerou a Judá e a seus irmãos. Judá gerou a Tamar e Pérez a Zerá, e Pérez gerou Esrom, Esrom gerou Arão, Arão gerou Aminadab, e Aminadab gerou Nasson, Nasson gerou Salmão, e Salmão gerou Raabe a Boaz, e Boaz gerou Ruth a Obed, e Obed gerou a Jessé, Jessé gerou o rei Davi, e o rei Davi gerou Salomão, que foi mulher de Urias. Salomão gerou Roboão, e Roboão gerou Abias, e Abias gerou Assá. Assá gerou a Josafá, Josafá gerou a Jorão, Jorão gerou Uzias, Uzias gerou Jotão, e Jotão gerou Acás, e Acás gerou Ezequias. Ezequias gerou a Manassés, e Manassés gerou Amon, e Amon gerou Josias, e Josias gerou a Jeconias e a seus irmãos na deportação para a Babilônia. E depois da deportação para a Babilônia, Jeconias gerou a Salatiel, Salatiel gerou a Zorobabel, Zorobabel gerou Abiúde, e Abiúde gerou Eliaquim, Eliaquim gerou Azor, Azor gerou a Sadoc, e Sadoc gerou Aquim, Aquim gerou Eliúde, Eliúde gerou a Eleazar, Eleazar gerou a Matã, Matã gerou a Jacó, e Jacó gerou a José, marido de Maria, na qual nasceu Jesus, que se chama Cristo. De sorte que todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14 gerações, e desde Davi até a deportação para a Babilônia, 14 gerações, e desde a deportação para a Babilônia até Cristo, 14 gerações. Amados, eu não sei se vocês conseguem entender. Eu sei que vocês, meu Deus, mas essa genealogia é tão complicada de nós entendermos. O que nós podemos compreender aqui? Aquela mulher chegou porque ela clamou, e ela clamou em favor de quem? Da sua própria filha. E aí eu começo a falar a respeito do que é o coração de mãe. Amados, o coração
coração de mãe, ela se propõe a verdadeiramente a se humilhar. Para o quê? Para alcançar a graça do Senhor. Mas fala assim, mas o que tem a ver aqui então a genealogia do Senhor Jesus com Cristo? Aquela mulher chega e declara o Senhor Jesus Cristo como o filho de Davi. E quando nós vemos lá no livro de Gênesis, no comecinho, ele começa a dizer o quê? Ele começa a falar a respeito da semente da mulher, e da sua semente gerarei aquele que pisarás a cabeça da serpente, porém tu lhe ferirás o calcanhar. E nós temos uma profecia tão profunda aqui, amados, que dá semente da mulher, desde a fundação do mundo. Amados irmãos e amadas irmãs, mamães, o Senhor escolheu a cada um de vocês de uma forma totalmente especial. De que forma? Para que verdadeiramente, através da ação de quem? Do próprio Espírito Santo, viesse gerar o Salvador, que veio o Senhor Jesus Cristo. Quando nós vemos Maria, a palavra do Senhor fala no livro de Lucas, então, que ela foi o quê? Agraciada, cheia de graça, foi chamada de bem-aventurada. Por quê? Porque ela havia concebida do Espírito Santo, diz a palavra do Senhor. E aí eu pergunto para cada um de vós, das irmãs também, e vocês, conceberam de quem? Eu concebi do meu marido. Mas a palavra do Senhor não diz dessa maneira. A palavra fala daqueles que não nasceram segundo a vontade da carne, mas sim da vontade do Espírito. E eu digo para cada um de vocês, amados, a palavra do Senhor fala no João 1, capítulo de número 12, João capítulo 1, versículo número 12, que pois todos, o quanto o receberam, foi dado o poder de serem feitos chamados filhos de Deus, ao que crê no seu nome. E amados, cada um de nós temos crido que o Senhor Jesus Cristo, Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso Salvador. Nós temos crido, amado, que o Senhor Jesus Cristo, Ele veio, e Ele veio pagar o preço por nossas vidas, amados. Aquela mulher também não cria. Por isso ela chega, a mulher da Canané, ela chega se humilhando, e ela declara: filho de Davi, tem misericórdia de mim, porque a minha filha está miseravelmente endemoniada. E o Senhor Jesus Cristo, Ele responde de uma forma tão ríspida, amados. E eu fico pensando, meu Deus do céu, será que realmente nos dias de hoje nós estaríamos preparados para receber um não de Deus? Será que nós estaríamos preparados para receber às vezes uma resposta dura da parte de Deus? Falar assim: não, eu não vim para vocês, eu vim para os filhos de Israel. Porque foi isso que o Senhor Jesus Cristo respondeu para aquela mulher. E aquela mulher, ela fez o quê? Ela se humilhou mais e mais. Sabe o que ela fez? Ela o adorou. E quando nós lemos aqui no livro de Mateus 15, no momento em que o Senhor Jesus Cristo, Ele responde para ela e fala assim, olha só, o primeiro momento, versículo número 23, Ele declara assim: mas Ele não lhe respondeu palavra. Sabe o que significa? Que o Senhor, Ele ignorou ela. E aí eu vou dizer uma coisa aqui que talvez vai tocar muito no coração aqui das mamães. Quantas vezes talvez o seu marido ignora você? Eu estou colocando desta maneira pelo seguinte, porque figurativamente falando, o Senhor Jesus Cristo era o noivo da igreja. Ele é o noivo da igreja. E naquele momento, aquela representatividade, aquela mulher estava ali clamando em favor de quem? Da sua própria filha. E o Senhor Jesus Cristo não respondeu palavra nenhuma. E quantas vezes nós vemos contenda dentro dos lares? Por quê? Porque o marido não responde à sua esposa. Principalmente quando se trata dos filhos, amados. Principalmente quando se trata dos filhos. Porque o coração da mãe é diferente do coração do pai. O coração da mãe, ela já tem um zelo natural. Uma coisa que esses dias eu estava meditando, e eu, assim, com o Senhor, e eu fiquei meditando e falei assim: meu Deus do céu, quando eu vim ao mundo, o Senhor, Ele permitiu, que minha mãe cuidasse de mim. E aí nós vemos, nós como homens, eu fico percebendo que o homem sem uma mulher, ele não é nada. Eu estou falando sério. O homem sem uma mulher, ele não é nada. Eu sempre digo que o ministério da qual o Senhor me escolheu, ele se fundamenta porque eu tenho uma esposa do meu lado, porque senão ele não se fundamentaria. É uma realidade, amados. E aí, amados, quando eu vejo que posteriormente Deus me deu a graça de ter uma esposa da qual está do meu lado, ela vem de uma certa maneira não a substituir o papel da mãe, mas ela vem completar a minha vida
Para quê? Para que mais uma vez eu me sinta acolhido também, porque o Senhor Jesus Cristo me foi acolhido. E amados, eu digo para cada uma das irmãs que estão assistindo na internet, que assim também, amados, o Senhor Jesus Cristo fez o mesmo. Mas de que maneira? Jesus Cristo nunca casou ou casou? Casou e vai se casar com a igreja de Cristo. Nós somos a noiva de Cristo. E amados, sabe o que eu digo para vocês? Dessa união tem nascido eu e tem nascido vocês. Dessa união maravilhosa, amados, tem nascido a igreja de Cristo, amados. Além de nós sermos a noiva de Cristo, nós somos filhos do Senhor, segundo a promessa dele, amados. E nós somos filhos, amados, não porque nós o merecemos, mas porque o Senhor Jesus Cristo, ele pagou o preço por nós. O Senhor Jesus Cristo, ele veio se humilhando, e a palavra do Senhor fala em Filipenses 2 que é o quê? Ele não teve por usurpação ser igual a Deus, mas antes tomando forma de servo, ele humilhou a si mesmo, negou a si mesmo, amados. É uma palavra que eu cravo no meu coração, sabe por quê? Porque da mesma maneira, eu vejo esta mulher aqui, esta mulher pegando, se humilhando então, e quando o Senhor Jesus Cristo não responde nenhuma palavra, sempre tem alguém para colocar mais lenha na fogueira, né? É ou não é? Sempre tem, né? Só que a gente tem que tomar cuidado com isso, amados. Os discípulos do Senhor, o Senhor quer que a gente despede ela? Porque ela vem gritando atrás da gente. Não dá para a gente ficar aguentando essa mulher aqui atrás da gente. E aí eu pergunto ao maridos, às vezes também a gente vê o quê? A mulher falando ali, buzinando nosso ouvido. É ou não é? Mas por quê? Porque ela está lutando por algo. Ela está buscando algo. Esta mulher estava buscando algo. Ela estava buscando o quê? Ela estava buscando algo para a sua própria filha. Em nenhum momento, amados, livro de Isaías 49, quando nós pensamos e nós olhamos e nós vemos o quê? É possível a mãe que amamenta esquecer do filho que gera? A palavra do Senhor fala, ainda que essa se esqueça, eu jamais me esquecerei de ti. Aleluia. Amados, eu sei que existem muitos momentos em que nós vemos famílias que se desagregam. Por quê? Exatamente por causa da falta deste amor. Porque infelizmente não conheceram o amor de Deus ao ponto de deixar o quê? Deixar que este amor venha preencher as vidas. E amados, é esse amor que deve preencher a minha vida, o meu coração. É este amor, amados, que deve preencher, amados, tudo que há dentro de mim. Para quê? Para que assim também eu possa passar para a minha próxima geração. A mulher clama, filho de Davi, tem de misericórdia de mim. A genealogia do Senhor Jesus Cristo, eu falo a respeito da genealogia porque muitos não compreendem a profundidade da genealogia do Senhor Jesus Cristo. Eu costumo dizer que Jesus Cristo, ele tinha filiação. Ontem nós falamos sobre isso, da filiação do Senhor Jesus Cristo. Amados, quando nós vemos o Senhor Jesus Cristo, Deus chamou primeiramente Abraão. E Abraão, na realidade, ele foi chamado para sair da terra de Ur dos Caldeus, da terra da sua parentela, e ir para uma terra que Deus mostraria. Deus não tinha mostrado, Deus ia mostrar. Abraão, sai da terra, da tua casa, da casa da tua parentela, e vai para uma terra que te mostrarei, e ali fartiei uma grande nação. Essa era a palavra de Deus para Abraão. E Abraão, sem hesitar, ele sai e obedece. Sara, sua esposa, sai e obedece, só que os dois não tinham filhos. E aí eu pergunto, como que a nossa descendência vai ser contada se nós não tivermos filhos? É ou não é? Né? Por exemplo, meu sobrenome é Goto, meu filho tem o sobrenome Goto, né? O Nicolas, no dia que eles casarem, né, os meus netinhos vão ter lá o sobrenome Goto, estão levando essa geração. E aí eu pergunto, quantas gerações da minha vida se passaram até hoje? Sabe quantas gerações se passaram, amados? Eu também não sei contar, mas o Senhor Jesus Cristo está contado. E da geração do Senhor Jesus Cristo fala de 14 e 14. Isso tem um sentido tão espiritual, amados, que se nós pudéssemos compreender, amados, 14 são tempos estipulados pelo Senhor. 7 mais 7 mais 7 mais 7 mais 7, né? E mais 7. E no 7º ano veio o Salvador. Vocês entendem o que simboliza espiritualmente? São 14 gerações contadas, ou seja, 14 gerações, são 12, 2 de 7, mais 14 gerações, 2 de 7, mais 14 gerações,
2 de 7, não é? São 6. O Senhor Jesus Cristo, ele veio para completar a 7ª, que representa a perfeição de Deus. Amados, tudo que Deus faz, Ele faz perfeito. Tudo que Deus ele faz em nossas vidas, Ele faz de uma forma para que eu e você, nós venhamos compreender espiritualmente. E quando eu falo a respeito da genealogia do Senhor Jesus Cristo, e o Senhor me reporta essa palavra, sabe o que significa? Significa que Abraão ele foi chamado, depois do seu filho Isaac, e depois nós vemos Jacó que lutou contra o anjo, para quê? Para que o seu nome fosse alterado, porque a luta de Jacó com o anjo fez uma coisa: aqui por diante tu não serás chamado mais Jacó, mas sim Israel. E a partir daquele momento nós vemos o filho de Israel nascendo, e nós vemos o que? Apenas 2 filhos da amada, como nós ministramos ontem, e nós vemos os outros filhos da serva. Judá, ele era filho da serva, não era filho da amada. Jacó, Judá, ele era filho da serva e não da amada, era filho da Leia, não da amada. Quem era amada era Raquel, que gerou José e Benjamim. Nós entendemos isso. O que significa isso, amados? Significa que ele buscou algo. Judá, ele agiu com misericórdia. Nós falamos sobre isso ontem, com José, primeiramente para que ele não viesse a morrer pelas mãos dele, porque José foi jogado num poço sem água, e Judá entrou e falou assim: não matemos, mas antes vendamos, a esses ismaelitas. E aí então José ele vai para o Egito, e lá acontecem várias coisas. E aí nós vemos mais uma vez Benjamim, o filho da amada, sendo colocado, quando José ele coloca o copo dentro do saco de cereais, do saco de comida que havia sido colocado na bolsa de Benjamim, e Judá mais uma vez intercede pelo seu irmão, usando de misericórdia. Ou seja, por uma ação, Judá ele foi contado na posteridade. Jesus Cristo ele tem filiação. Que filiação? Ele veio da tribo de Judá, da raiz de Davi. Por isso aquela mulher ela clama o quê? Filho de Davi. E não é só isso, amados. Sabe por que não é só mais isso? Porque eu vejo uma mulher também chamada Noemi, que quando ela está passando por um momento de extrema dificuldade na sua terra, ela sai com sua casa e ela vai para a terra de Moabe. E quando ela chega na terra de Moabe, então, ela encontra uma grande adversidade na sua vida. Ela encontra que seus filhos morrem. Ela vê que seu marido ele morre. Ela perde toda a sua família naquele momento e só sobra 2 noras. Uma delas então Noemi, ela diz para aquelas 2 noras: vai, porque vocês são jovens ainda. E uma pega e se vai realmente. Mas outra, chamada Ruth, da qual diz a palavra do Senhor e se conta na geração, que Boaz, ele se uniu com Ruth. Ruth, ela pega e ela declara uma coisa: o seu povo é o meu povo, o seu Deus é o meu Deus. Amados, aquela mulher era moabita, e Moabe, ela nasceu da descendência de Ló, se nós formos ver. Ou seja, de uma geração que pecou e pecou muito. Ló, no momento em que ele foi tirado da terra de Sodoma e Gomorra, que nós lembramos da história, nós vemos então que as suas filhas embebedam o seu pai, e ali concebem do seu próprio pai, e ali, a partir dali, nasce o povo de Moabe. E o povo moabita era um povo pagão, era um povo que sacrificava para ídolos, sacrificando os seus próprios filhos, amados. Eu não sei se vocês conseguem compreender a profundidade que Ruth, naquele momento em que ela declara: o seu povo é meu povo, o seu Deus é meu Deus, ela começa a declarar assim: olha, toda a maldição que havia no meu povo, eu não aceito mais, mas a partir de hoje, o teu Deus é o meu Deus, e o seu Deus é o Deus de bênção, então eu não estarei mais debaixo de maldição, mas agora eu estou debaixo de bênção. Aleluia. Espiritualmente nós temos que começar a entender, amados, apenas uma ação. Uma ação faz toda a diferença, amados. Ruth, naquele momento em que ela sai junto com Noemi, e ela volta para sua terra, e ela começa a catar milho por trás ali dos servos, e Boaz ele permite que ela cate aqueles milhos, e posteriormente então Boaz casa
né, com Ruth e vem gerando até gerar Jessé, né, pai de Davi. Amados, e nós vemos Davi também mais uma vez. Davi, ele vindo ao mundo, sendo o quê? O menor de todos os irmãos. E às vezes a gente, principalmente nós que somos filhos, nós pensamos assim: nossa, mas eu sou o menor, nossa, eu não consigo fazer tantas coisas, né? Falta tanta força, falta tanta disposição para mim. Né? Às vezes nós sentimos talvez não amados igualmente pelo nosso pai, pela nossa mãe. Às vezes nós sentimos uma certa diferenciação e algumas vezes nós queremos até provar para o nosso pai, para a nossa mãe que nós o amamos. Mas amados, nada disso precisa. Sabe por que não precisa? Não temos que provar para o homem nesta terra que nós amamos, amados. Sabe por quê? Porque o Senhor Jesus Cristo, ele já fez isso. O sacrifício já foi feito. O Senhor Jesus Cristo já provou o seu amor. Agora, a questão, a única diferença é que nós venhamos aceitar a este amor. O amor do quê? O amor do próprio Senhor. O amor de mãe, no sentido de que o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele veio sobre Maria, e então Maria concebeu e gerou o Senhor Jesus Cristo. José, amados, ele era da descendência de Davi. Eu não sei se vocês conseguem compreender. Jesus Cristo, ele foi contado como sendo da descendência de Davi por causa de José. Ou seja, amados, nós vemos que José, mesmo não sendo o pai biológico, o pai legítimo, o nome foi contado como filho de Davi por José. E aí nós vemos o que? A ação então do Senhor Jesus Cristo crescendo em sabedoria. E ontem nós falamos de uma situação, né, quando nós vemos o Senhor Jesus Cristo sendo, ele já adolescente, né, e a palavra do Senhor mostra lá. Vamos ler de novo essa passagem, amados, porque é tremendo quando nós vemos a ação dos pais. Lucas, capítulo número 2, versículo. Ontem nós vimos, mas eu quero ver de novo com a igreja, porque existe uma profundidade muito grande. Ontem nós viemos aqui ministrar a palavra, e o Senhor, no último momento, o Senhor alterou toda a palavra, porque Deus queria falar a respeito do que é ser filho mesmo de verdade, né? Ter por filiação, reconhecer quem nós somos. E aqui fala aqui, versículo, Lucas 2, versículo 39, eu vou ler rapidamente para que nós possamos, né, não perder tempo. Diz assim: e quando acabaram de cumprir tudo segundo a lei do Senhor, voltaram a Galiléia para a sua cidade de Nazaré. E o menino crescia e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Ora, todos os anos iam seus pais a Jerusalém à festa da Páscoa, e tendo eles já 12 anos, subiram a Jerusalém, segundo o costume do dia da festa. E regressando eles, terminado aqueles dias, ficou o menino Jesus em Jerusalém, e não souberam seus pais. Pensando, porém, eles que viria de companhia pelo caminho, andaram o caminho de um dia e procuravam entre os parentes e conhecidos. Eu vou perguntar para a Kathleen, a Kathleen é mãe aqui, se você andasse, com seu marido, depois de um dia, será que só depois de um dia que você notaria a falta do Caio? Mas José e Maria fizeram isso. Eles andaram um dia inteiro, ao caminho de um dia, amados. Aí eu fico imaginando, né, José e Maria. Ô Maria, cadê Jesus? Ah, não está com você não, José? Ô Maria, mas se está com você? Não está comigo não, José. Se fosse nos dias de hoje. Menino, o que você fez com ele, menino? A mulher já fica estressada, né? Já começou a falar. Mas eu falei, ele é menino, ele tem que estar com você que é pai. Né? Mas você que é a mãe, Maria. Será que os dois ficaram assim? Nenhum dos dois ficaram assim. Aí a palavra do Senhor fala que os dois saíram juntos para procurar Jesus. Saíram os dois juntos. Não ficou brigando, não mostra que nenhum dos dois ficaram brigando. Aí fala aqui, que eles saíram procurando no meio dos parentes e conhecidos. Você viu Jesus? Não vi. Você viu Jesus? Não vi. Olha o desespero. Imagina só você com o seu filho. Imagina que a irmã Lúcia, o Pedro Paulo já deve ter passado muita coisa para os filhos aí. Quantas e quantas coisas, muito mais para ensinar do que nós mesmos. Mas amados, olha só. E aí nós vemos aqui
E aconteceu que passado 3 dias, 3 dias, amados, se eu perdesse o Daniel 3 dias, eu já tinha chamado polícia, exército, Interpol, quem fosse, amados. Eu já tinha chamado todo mundo, já tinha colocado na internet, porque, nossa, meu Deus do céu, só Jesus na causa. 3 dias. Mas José e Maria não estavam desse jeito. Eles continuaram procurando, eles continuaram indo atrás. E aí nós vemos o quê? Quem que achou Jesus? E aí fala aí, olha só. Aí a palavra fala, e aconteceu que passaram 3 dias, acharam um tempo assentado no meio de doutores e interrogando-os. E todos os que ouviram admiravam a sua inteligência e resposta. E quando ouviram, maravilharam, e disse-lhe a sua mãe: Filho, por que fizeste assim para com... Eu fico imaginando, amados, né? Se 3 dias eu não vejo meu filho, ou minha esposa não vê meu filho sumiu. Amado, com certeza minha esposa não vai chegar falando assim com o Daniel nem com o Nicolas, não. Ela vai chegar um pouquinho mais estressada. É a preocupação de mãe. Agora a Maria não. Aí para e pensa: onde Jesus Cristo tomou banho? Onde Jesus almoçou? Onde Jesus tomou, jantou? Não. Olha só a calma que o Senhor Jesus Cristo estava. E ele responde para sua mãe. Ele fala assim, ele disse: por que é que me procuráveis? Olha só, é como se... Por que vocês estão me procurando? Ué, eu fico imaginando o Senhor Jesus Cristo respondendo: não sabeis que me convém tratar dos negócios do meu Pai? Olha só a calma do Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo podia falar assim: ô pai, mas vocês nem notaram que eu tinha sumido, né? Não é? Jesus Cristo já tinha 12 anos, amados. Mas Jesus Cristo não. A palavra do Senhor fala que ele era sujeito. Olha só, a palavra do Senhor fala assim: e eles não compreenderam as palavras que lhe dizias, e desceu com eles e foi para Nazaré, e era-lhes sujeito, e a sua mãe guardava no coração todas essas coisas. Olha só, aonde a mãe guardava? No coração. E aí, mamães, vocês estão dispostos a guardar muitas coisas dos seus filhos no coração? Amados, essa é a diferença do que? De sermos filhos segundo o chamado de Deus, amados. Essa é a diferença. Aquela mulher da Cananeia, ela não se importou se iriam humilhá-la, se iam falar. O próprio Senhor Jesus Cristo, ela não se importou, ela não se preocupou com isso, amados. Ela estava preocupada, amados, em outra coisa: que a sua filha, ela ficasse sã, que a sua filha, ela ficasse bem. É o preço. E aí eu pergunto: como nós, papais e mamães, podemos pagar o preço, então, pelos nossos filhos agora? Sabe o que a palavra do Senhor fala? O Antigo Testamento diz: ensina a criança no caminho, né? E quando ela crescer, ela não se desviará dele, né? Eu vou... Vitor, vem me ajudar aqui. Henrique. Vamos supor que o Vitor é meu filho, né? Vitor, ali é o caminho, vai por ali. Vai, pode ir. Vai, esse é o caminho. Esse é o caminho. É isso que a palavra do Senhor diz? Não é não. Vem cá, filhão. É isso que a palavra do Senhor diz, não, hein? Meu filho, vamos no caminho. Vamos junto. Vamos junto. Isso é no caminho. O caminho é uma coisa. No caminho nós temos o quê? Andar juntos. E a palavra do Senhor fala que o sétimo depois de Adão, chamado Enoque, ele andou com Deus porquanto não viu a morte, porque Deus o transladara para não ver a morte, amados. Vocês estão entendendo? Nós temos que andar juntos no caminho. E andar no caminho junto é difícil, amados. Andar no caminho junto vai ter dificuldade, vai ter tribulação. Não adianta falar assim: olha, a minha vida é um mar de rosas, está cheio de espinho. Aleluia. Mas temos que entender que nossa família vai ter choro, vai ter lágrima. A culpa não é do Senhor, não, a culpa é nossa mesmo. É nós homens que não compreendemos nossas esposas. É as esposas que também às vezes falam demais para os maridos. Acontece, amados, isso é normal, né? A palavra do Senhor fala que nós não devemos suscitar a ira dos nossos filhos. Não irai vossos filhos.
Mas a gente fica lá às vezes falando. A gente não deixa Deus fazer, a gente quer fazer. Nós vemos o exemplo da própria Sara. Abraão, vai lá, entra na minha serva, faz um filho com ela. Abraão, ó, minha filha, não faz isso não, minha filha. Agar deve ter seus 20 e poucos anos, Sara está com uns 90 e pouco. O que você acha que Abraão fez? Ó, já que você está pedindo, eu vou fazer essa forcinha para você. Né? Vou fazer essa forcinha. Né? Você acha? Ele foi lá. Sara falou para ele, ele foi lá e fez. Fez um filho, quem? O inimigo de todo Israel até nos dias de hoje. Nós vemos isso, amados. Por quê? Porque é a vontade da carne. Agora, a questão é que nós temos que andar segundo a vontade do Espírito, segundo a vontade de Deus. E aquela mulher da Cananeia, quando eu falo a respeito desta mulher em específico, sabe por quê? Porque aquela mulher não se preocupou com que resposta viria. Ela não se preocupou verdadeiramente de que maneira ela chegaria. Ela, primeiramente, ela foi ignorada. Primeiro ponto, ela foi ignorada. Segundo ponto, ela levou uma patada. Não levou? Olha lá, vamos lá. Abre lá, Mateus. Levou uma patada que, olha, eu vou ser sincero. Se fosse eu, acho que eu já tinha ido embora. Mas ela não foi, não. É isso que é tremendo de mulher. Mulher é teimosa. Glória a Deus. Olha só o que diz aqui. Principalmente quando se trata de filho. Olha só o que diz aqui. Diz a palavra do Senhor. Mas ele não respondeu palavra nenhuma. Versículo número 23. Aí os seus discípulos ainda põem fogo, põem palha na fogueira. E ele diz assim, chegando ao pé dele, o lugar dizendo, despede-a, porque vem gritando atrás de nós, a gente não aguenta mais essa mulher aqui, Senhor. Manda embora, Senhor Jesus. Aí o Senhor Jesus Cristo, ele olha para ela e fala assim, eu não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. O que a mulher fez? Ela pegou e reclamou. Diz a palavra do Senhor, fala que ela adorou. Ela adorou ao Senhor. E aí eu pergunto para vocês, se você está com seu filho endemoniado, se você está passando naquela batalha, você está vendo o seu filho moribundo, às vezes, será que você tem disposição para falar, pai, eu te adoro, pai, eu te louvo, pai? Olha só a ação dessa mulher, você está entendendo? A ação dela foi diferente do que qualquer outra mulher que eu já conheci na vida, amados. Por isso que a palavra do Senhor fala no livro de Provérbios 5, que aquele que acha mulher encontra uma coisa boa e alcança a benevolência do Senhor. Provérbios número 31 fala assim, quem encontrará o que? Esta mulher prudente. Então, mas nós temos que ver aqui que esta mulher aqui, ela adorou o Senhor no meio da adversidade. E eu falo, uma mãe que conhece a palavra do Senhor, uma mulher que conhece a palavra do Senhor, está no meio da prova na sua casa, no seu lar, com a sua família, com o seu marido, com o seu filho às vezes está drogado, o seu filho às vezes está desviado. Amados, eu fico vendo, a minha vida foi assim, amados. Quantas e quantas vezes eu fico vendo, talvez minha mãe tenha aparecido comigo e a gente não enxerga isso, enquanto nós estamos na condição de filho, somente quando nós estamos na condição de pai e de mãe. E aí nós vemos aqui aquela mulher, ela fala uma coisa para o Senhor, ela não reclama, ela fala assim, por favor, Senhor, socorre, me ajuda, Senhor. Ela adora o Senhor e ela pede ajuda do Senhor. E aí nós vemos aqui, ele responde a terceira patada. Essa aqui foi dura. Por quê? Ele chama ela de cachorrinho. Você não é nada não. É como se fosse um cachorrinho. Ele, por exemplo, disse, não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. Nossa, terceira patada. Depois dessa, eu acho que não dava para aguentar mais não. Mas essa mulher aguentou, porque ela tinha um propósito no coração. Ela queria andar com a filha dela no caminho. E aí nós vemos aqui que aquela mulher, ela traz uma resposta única ao Senhor. Ela fala assim, sim Senhor, é verdade. Ela não vai contra a palavra do Senhor Jesus Cristo. E quantas vezes nós vamos contra a palavra? Em que sentido? Não Senhor, não é assim não. Às vezes Deus permite uma coisa na nossa vida e você diz, não Senhor, eu não aceito isso não. E às vezes com isso você está crescendo, amados. Com isso você está sendo edificado. Com isso você vai ser fortalecido. Através do que você está passando às vezes no dia de hoje, amanhã você vai ter experiência para pregar para uma pessoa que vai estar passando por aquilo. Eu costumo dizer, uma mãe que perde um filho, ela pode aconselhar uma mãe que acabou de perder um filho agora. Como eu vou aconselhar uma pessoa que perdeu um filho, sendo que eu nunca perdi um filho? Eu não conheço essa dor.
aconselhar alguém que de repente está passando por uma separação, se eu também não passar por uma situação, quer dizer que eu vou ter que separar? Não, não é isso não, amados. Não é isso, mas eu estou falando que existem certas situações em nossas vidas que acontecem, amados. É difícil, é duro, mas Deus permite. Para quê? Porque lá na frente vai ter pessoas que vão estar passando por essa situação e vão estar falando. Aleluia. Vão poder estar ensinando. Então Deus permite certas situações. E aí nós vemos aquela mulher aqui, ela aceitando a palavra do Senhor em sua vida. Sim, Senhor, é verdade. Aí só que ela diz uma coisa, ela usou de sabedoria, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Olha só, ela se humilha mais ainda, né? E nós vemos por muitas vezes não acontecendo isso dentro dos lares, né? A razão quer imperar, mas não, mas você disse assim, não, mas você disse assado, ah não, mas você é assim, não, mas você é assado, né? Não, mas você falou que ia fazer e você não fez, não é? Quantas vezes acontece? Mas aqui, ó, nós vemos, não, ela não questionou, ela simplesmente, é verdade, Senhor, sim, o Senhor está certo. Mas também os cachorrinhos comem, né, das migalhas que caem da mesa dos seus filhos. E ela falou assim: Senhor, eu só quero uma migalha. Posso ser cachorrinho, mas eu quero uma migalha. E o Senhor Jesus Cristo olha para aquela mulher e ele declara: grande é a tua fé. Louvado seja Deus. E aí eu pergunto para vocês, irmãos da internet, será que nós estamos dispostos a ouvir o não de Deus? E como mães pagar o preço em favor de nossos filhos? E quando eu falo filhos, amados, agora eu vou mais profundo agora. Eu não falo somente filhos da carne, mas filhos espirituais. Principalmente os filhos espirituais. Sabe por quê, amados? Temos que pagar o preço junto, né? Aqueles a qual Deus chamou, aquele a qual Deus... Amados, por isso que eu falo, amados, vamos pagar o preço junto. Está cheio de almas aí precisando de ouvir uma palavra. Está cheio de filhos aí fora que estão precisando escutar: filho amado, eu sou teu pai, eu estou aqui para te ajudar, eu estou aqui do seu lado, eu te amo. Aleluia. E sabe quem Deus escolheu? Deus não escolheu os anjos, Deus escolheu a mim, escolheu a você para fazer essa tarefa. Mesmo que os anjos queriam, mas Deus escolheu a mim, escolheu a você. Agora cabe a nós sim fazer o quê? Agir como essa mulher e declarar: Senhor, eu só quero a migalhinha, né? Só que a diferença é exatamente essa. O Senhor Jesus Cristo, ele não veio dar migalha para nós. Quando ele faz a obra, ele faz ela completa. Ele não para no meio do caminho, Ou seja, quando Deus ele faz a obra, Deus vai fazer ela completa, para o quê? Para não ter mais problema. E aí nós vemos aqui essa mulher então chegando e o Senhor dizendo a ela: seja isso feito para contigo como tu desejas. E desde aquela hora a sua filha ficou sã. Amados, propósito no coração. Devemos ter um propósito verdadeiramente do quê? De correr atrás, de buscar, amados. De buscar o quê? Buscar que a vontade do Senhor se cumpra em nossas vidas, amados. Nós já sabemos que a vontade do Pai é o quê? Que nós nos acheguemos a Ele. Amados, a palavra do Senhor fala assim: não se glorie o rico em sua riqueza, nem o forte na sua força, mas aquele que se gloriar, glorie-se nisso, em me conhecer, porque destas coisas me agrada, diz o Senhor, amados. Temos que buscar conhecer o Senhor. Jeremias 9, 23, amados, 23 e 24, nós temos que buscar conhecer o Senhor de coração. E o que Deus vai fazer? E aí nós fechamos aqui, né? É um versículo que Deus tem falado a muitos irmãos. E a palavra do Senhor falando de Jeremias 33:3: clama a mim, responder-te e anunciar-te coisas grandes e ocultas que não sabes. Amados, clama, vamos clamar unidos, vamos clamar em favor deste povo, vamos clamar em favor desta nação, vamos clamar em favor dos brasileiros que estão aqui na circunvizinhança, vamos clamar em favor da vida das pessoas que estão aí, porque elas precisam conhecer e nós somos pais na fé deles. Precisamos que eles sejam curados, precisamos que eles sejam libertos, amados, mas temos que pagar o preço junto, no caminho, andando junto, firmes e fundamentados. E Deus vai fazer o quê? Deus vai honrar a sua vida. Por quê? Deus vai conceder a libertação, Deus vai conceder a cura, Deus vai conceder a restauração. É o que nós temos aprendido aqui, amados, a respeito da oração, amados. Qual é a oração, né, que Deus tem chamado, que tem escolhido para cada um de nós? A oração de intercessão, amados. A oração que o Senhor Jesus Cristo nos ensina é uma oração intercessória. Logo de cara, quando o Senhor Jesus Cristo lhe ensina no livro de Mateus 6, ele declara: Pai nosso que estás no céu.
Quando eu falo nosso, amado, eu já estou intercedendo pelo meu próximo. Eu já estou falando no plural, eu já não estou falando sozinho. Pai nosso, está dizendo, santificado seja o teu nome, venha o teu reino a nós. Olha só, quando eu declaro, eu já declaro para todo mundo, eu não declaro só para mim. Mas tem muito crente falando, não, Senhor, que a bênção venha sobre a minha vida. Não, a bênção tem que vir sobre nós. A bênção tem que vir sobre a casa, a bênção tem que vir sobre os filhos de Deus, sobre todos, amados. Nós temos que aprender que a oração que o Senhor Jesus Cristo tem ensinado é uma oração de intercessão. Eu quero convidar a igreja, amados. Todas as sextas-feiras nós estamos aqui reunidos às 8h30 da noite, orando em intercessão, amados. E Deus tem ensinado o verdadeiro sentido do que é a oração. Sabe por quê? Porque muitos têm falado o quê? De culto de oração. Mas a verdade é que a palavra do Senhor, não existe nenhum momento que se fala sobre culto de oração. Nenhum lugar. Pode procurar. Se você achar, por favor, me traga, porque eu preciso aprender então. Mas não fala sobre culto de oração. Culto sim, de ação de graças. Culto de louvor. Culto racional. Então eu venho para a casa de Deus com entendimento. Agora, oração, fala sobre oração. Quando o Senhor Jesus Cristo fala para os 3 discípulos: ide, orai e vigiai, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca, interceda por mim. É isso que Jesus Cristo quis dizer naquele momento. Quando o Senhor Jesus Cristo ensina a oração do Pai Nosso, oração de intercessão, amados. Quando o Senhor Jesus Cristo, ele pega e ele fala assim: esperai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder, e fala porque aqueles homens estavam ali orando, o quê? Clamando ao Senhor. Por quê? Porque o Senhor Jesus Cristo espera um pouco, e eles estavam ali clamando: Senhor, estamos esperando em Ti. Então, amados, o que nós temos que entender é o que realmente o Senhor tem nos chamados para fazer. A oração de intercessão, amados, é algo que o Senhor tem chamado a gente para fazer. E eu digo que, eu acho que a maior herança que nós podemos deixar para os nossos filhos, né, é quando nossos filhos se tornam adultos e ele fala assim: nossa, eu lembro do papai, da mamãe ali, no pé da cama, ali orando em favor da minha vida. Nossa, eu acho tão lindo quando chega um pregador e ele fala assim: eu lembro do meu pai. O pai ficava ali orando, intercedendo, minha mãe ficava ali. Nossa, quantas vezes eu via minha mãe ali, derramando na presença do Senhor. Maravilhoso, irmãos. Olha a herança que está sendo deixada. Não é dinheiro, amados. Não é riqueza, não. Mas é uma herança para o resto da vida. Sabe por quê? Porque no dia da adversidade, aquele filho, ele vai lembrar que existe um Deus maior, da qual a sua mãe, da qual o seu pai clamava. Esta é a maior herança que nós podemos deixar para os nossos filhos. Hoje pela manhã, o Daniel chegou para minha esposa e ele começou a falar assim: mãe, ontem o pai começou a ensinar uma coisa sobre os nossos dias aqui, né? Porque eu nasci no dia 11 do 1, o Nicolas nasceu no dia 5 do 5 e papai e mamãe nasceu no dia 9 do 9. Tudo número igual. E eu comecei a falar assim: ó, meu filho, tem coisa espiritual. 11 mais 1 é 12, meu filho, é 12 discípulos, 12 é qual? E o meu filho ensinando minha esposa. Então assim, 5, meu filho, nós temos ali 5 estágios de tentação do Senhor Jesus Cristo. Nós temos 5 ministérios que Deus chamou, 5 do 5, meu filho. 9, amados, nós temos o fruto do Espírito Santo. Aí ele falou assim: então, papai, quer dizer então que nossa família vai ter o amor, a graça, a alegria? Eu falei: é isso mesmo, meu filho. Olha que bênção, amados. Não existe coisa melhor do que essa. É a herança que nós deixamos para os nossos filhos. Mamãe, é isso que você tem que deixar no coração do seu filho. Que seu filho tem que lembrar: olha, filho, mãe, eu lembro da senhora quando a senhora estava ali orando, clamando, vai lembrar quando você estava estressada também, vai lembrar também, mas também tem que lembrar que você estava orando, intercedendo. Amém? Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amados, vamos colocar de pé. Eu quero orar em favor da sua vida maravilhosa. E nossos papais, acho que se a gente for contar, a gente mais erra do que a gente acerta, né? Mas pela misericórdia do Senhor, Deus tem nos fundamentado, tem dado graça para que a gente esteja firmado, fundamentado no amor, na misericórdia do Senhor. Por quê, amados? Porque é isso que Deus tem chamado a cada um de nós. Amém? Vamos estar orando, Pai Santo, diante de Ti, como ministro do Evangelho, Pai. Eu rogo em favor, Pai, da vida, Pai, de cada um dos Teus filhos e filhas, Pai. A Tua palavra tem sido pregada, Deus, Pai, não, Pai, na condição humana, mas a Tua palavra tem sido pregada, Deus, Pai, na veracidade da Tua palavra, Pai, porque não queremos ouvir o homem falar, mas queremos ouvir Tu falar, Senhor, Pai, e é por isso, Pai, que nós estamos aqui, Pai.
Pai Santo, como ministro do Evangelho, eu abençoo o teu povo, a tua igreja, Pai, com todas as sortes de bênçãos espirituais, Pai, da qual, Pai, está reservado para os filhos de Deus, Pai. Por isso, Pai, nós declaramos que como igreja, Pai, nós somos filhos, Pai, nós somos herdeiros e co-herdeiros, juntamente com Cristo Jesus, Pai, para desfrutar, Pai, de todas as grandezas espirituais, Pai, que estão sobre as nossas vidas, Pai. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, abençoa, Pai, toda a sua igreja, Pai, no teu amor, na sua paz, na sua graça, na sua misericórdia, em nome do Senhor Jesus Cristo, Deus e Pai, amém e amém, glória a Deus. Também quero passar a palavra ao diácono. Eu imagino que nós vamos ter algumas apresentações agora, né? Imagino, amém? Então vamos estar. Eu imagino que está sentado, amém? Convido o Ministério da Deus para a gente. Aleluias. Verdadeiramente, amados, algo maravilhoso, né? O Senhor tem feito em nossas vidas e tem nos dado entendimento, amado. A palavra do Senhor fala que nós seremos levados diante dos magistrados, diante dos príncipes muitas vezes, mas naquela mesma hora nós não devemos estar inquietos ou preocupados com o que haveremos de falar, porque o Espírito Santo vai falar conosco. Então, amados, Deus Ele quer usar tremendamente a sua vida. Deus verdadeiramente quer que você se achegue verdadeiramente diante da paz do Senhor. E hoje, nessa manhã, amados, nós temos graça. A graça de estarmos na casa do Senhor, na casa chamada casa de oração. Então, que eu e você nós possamos, aleluias, invocar o nome do Senhor Jesus Cristo nesta manhã, glorificá-lo e exaltá-lo. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Você tem a liberdade de estar de pé, você tem a liberdade de estar assentado, você tem a liberdade de estar ajoelhado, mas que você possa entrar na presença do Senhor. Pai, obrigado pelo privilégio de estarmos, Pai, reunidos como igreja, Pai, na tua casa, na casa de oração, Pai, para todos os povos, Pai. Aleluia. Será chamada casa de oração para todos os povos. Minha casa será chamada casa de oração.
damos graça, Pai. Oh, sim, Pai. Obrigado, Senhor, pelo privilégio de estar reunidos na sua casa. Pai Santo, que verdadeiramente nesta manhã, Pai, possamos alcançar, Pai, verdadeiramente a adoração, Pai, em espírito e em verdade. E que Tu possa receber, Pai, no alto dos céus, o sacrifício de louvor que procede, Pai, do fruto dos nossos lábios. Aleluia. Santo é o Seu nome, Pai. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Obrigado, Pai, pelo privilégio que nós temos, Pai. Queremos declarar, Pai, aleluia, para todo sempre, que nenhuma palavra, Pai, aleluia, nada se pode comparar. Oh, sim, Senhor, Pai, a Teu infinito amor. Aleluia. Santo Deus, Santo nome, palavras não podem expressar o que eu sinto em meu coração. Nem mesmo as notas das canções me mostrarão que a mim eu sei. Nada pode separar de si você. Vou te deixar. Senhor Deus e Pai, precisamos de Ti, Pai. Nada pode separar do que sinto por você. Jesus, Senhor Jesus, perdoa-nos, Pai. Perdoa pela minha limitação, Senhor Jesus Cristo. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu peço que verdadeiramente Tu possa me capacitar, Pai. Eu possa que verdadeiramente, Pai, Tu possa derramar o Seu amor sobre a minha vida, para que verdadeiramente eu não venha me esquecer de Ti, Senhor, Pai. Oh, Senhor Jesus Cristo, eu preciso de Ti, Jesus. Aleluia, Senhor Deus e Pai. Eu me coloco diante da Tua presença, Pai nosso, como igreja de Cristo. E eu sei, Senhor Pai, que precisamos nos chegar diante de Ti. Aleluia. Eu quero convidar a igreja a declarar e clamar ao Espírito Santo de Deus. Senhor Jesus Cristo, Pai, eu preciso de Ti, Pai. Eu preciso da Sua presença, Pai. Ajuda-me, Senhor, Pai. Oh, sim, Deus. Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, flui em mim. Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, glória em glória, serei
Espírito Santo, flui em mim, toca no vaso, olhos de alegria. Espírito Santo, flui em mim, rio de água viva, correndo no interior. Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, declare, Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, glória em glória, serei transformado na mesma imagem do Senhor. Sou a morada, sou a habitação. Espírito Santo, flui em mim, sim, Deus, toca no vaso, olhos de alegria. Espírito Santo, flui em mim, rio de água viva, correndo no interior. Espírito Santo, flui em mim, glória, glória em glória, serei transformado na mesma imagem do Senhor. Sou sua morada, sou sua habitação. Espírito Santo, flui em mim, toda no olhos de alegria. Espírito Santo, flui em mim, rio de água viva, correndo no interior. Espírito Santo, flui em mim, flui em nós, Senhor Jesus, flui em nós, Senhor Jesus, teu amor, vai santo Deus, flui em mim. A salva de palmas para o Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus, né? O louvor ele toca o nosso coração, amém? Vamos estar ofertando a casa do Senhor, irmãos. Sim. Cada um
contribua segundo o seu propósito, no seu coração, não com tristeza nem com necessidade, porque Deus ama e dá com alegria. Amém. Manifeste teu poder, Senhor, a cada um, Senhor, que está em tuas mãos, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Pai. Nos dá obrigado. Amém, Senhor. Está dando oportunidade hoje às crianças, né? O slide, né? Amém. Amém, amados? Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Gostaria de convidar todas as mamães, amém, para estar vindo aqui à frente. Amém, em nome de Jesus Cristo. Quero levantar aí. Por favor, irmãs. Quero convidar todas as mamães. Amém, glória a Deus. Quero convidar todas as mamães aqui. Nós queremos estar orando. Quero convidar a igreja a estar de pé. Vem você também, vai. Você, vem todas as mamães. Amém? Quero convidar todas as mamães. Amém? Quero convidar a igreja a estender as suas mãos. Amém? Em nome de Jesus Cristo. Nós queremos estar orando, abençoando as irmãs também na internet, que vocês possam receber essa bênção. Amém? Em nome de Jesus Cristo. Hoje nós estamos celebrando o Dia das Mães. Peço perdão porque hoje minha cabeça está mil. Eu estou correndo para cima e para baixo hoje, mas glória a Deus. Eu sei que Deus tem falado aos nossos corações. Existe um motivo de cada um de nós estarmos aqui. Existe um propósito. Tenho certeza que Deus tem falado às nossas vidas. Nós queremos abençoar a vida de cada mãe também. Minha mãe está lá no Brasil também. Que Deus abençoe grandemente a vida dela. Todas as mamães. Amém? Nós vamos estar orando. Quero convidar aqui a igreja a estender as suas mãos. Vamos estar orando por eles, irmãos. Amém? Pai Santo, diante de Ti, nós oramos e rogamos em favor da vida das Tuas filhas, Senhor Jesus, a qual sabemos, Senhor Pai, que Tu tens dado a graça, Pai. Graça, Pai, verdadeiramente, Pai, de conceber, Pai, vidas, Pai, que hoje, Pai, verdadeiramente estão aqui, Pai, e tem sido dado o privilégio, Pai, de ouvir a Tua palavra, Pai, a cada criança, Senhor Deus, Pai, qual, verdadeiramente, as Tuas filhas, verdadeiramente vieram a gerar, Pai. Sabemos e cremos, Pai, que verdadeiramente não foram gerados segundo a vontade da carne, mas sim, Pai, segundo a vontade do Teu Santo Espírito, Pai. Por isso, Pai, rogamos, Pai, e verdadeiramente sobre a vida das Tuas filhas, Pai, repouse dia após dia, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, o amor, a alegria, a paz, Senhor Jesus Cristo, nos seus corações, Pai, que elas possam verdadeiramente se regozijar, Pai, ter a alegria, Pai, de ver que verdadeiramente, Pai, cada uma daquelas que verdadeiramente procedeu do ventre das suas filhas, Pai, hoje, Pai, tem se fundamentado, Pai, tem estado na Tua presença, Pai, diante, Pai, de Ti, para glorificar e bendizer o Teu santo nome, Pai.
Por isso, Pai, como ministro do Evangelho, Pai, eu ministro a sua bênção, Pai, sobre a vida das suas filhas, Pai, crendo que Tu és poderoso, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, que a Tua paz, Pai, o Seu amor, a Sua graça, Pai, a Sua misericórdia, Pai, seja pleno, Pai, pleno sobre a vida das Tuas filhas, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Rogamos também como igreja, Pai, em favor da vida de cada irmã, Pai, que tem visto esse culto através da internet, Pai, que as bênçãos do Senhor, Pai, declaramos que já estão sobre a vida das Tuas filhas, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, e a alegria do Senhor, Pai, esteja sobre a vida, sobre a casa, sobre o lar, sobre a família, para a glória e para a honra do Teu santo nome, em nome do Senhor Jesus Cristo, Deus e Pai, amém e amém. Glória seja no nome do Senhor Jesus Cristo, amém. Louvado seja Deus. Sabe que sou e acha
Louvado seja Deus. Eu sei que é uma simples homenagem e a gente queria realmente ter preparado algo melhor, mas nós separamos hoje, né? Fizemos uma confraternização também, que nenhum dos irmãos veio embora sem participar, nem, não esquente a cabeça com absolutamente nada, é algo que realmente Deus tem dado graça, né? E tem nos verdadeiramente abençoado este corpo local. Então que vocês possam fazer parte dia após dia, amém? E que Deus possa continuar nos abençoando, a vida de cada um dos irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Também quero convidar a Madrinha a estar de pé, quero estar abençoando, já consagrando tudo que vai ser ofertado nesta manhã, amém? E para que a gente possa ter esse momento de comunhão agora juntos, amém? Amados, só lembrando que agora nossos cultos durante a semana, mais uma vez, tá? Foi alterado o horário. Durante a semana nós estamos aqui na terça-feira com culto de jovens às 6:30 da tarde, amém? Quarta-feira, estudo da palavra do Senhor, 8:30 da noite. Sexta-feira, amém? 8:30, oração de intercessão. Sábado, 8:30 da noite, culto de celebração. E domingo é culto oficial da família, amém? Então os irmãos venham realmente participar, para que nós possamos aprender dia após dia, segundo a vontade do Senhor. Amados, lembrando, eu quero convidar aqui toda a igreja, amém? No dia 20 de maio agora, deixa eu ver direitinho aqui a data, dia 20 de maio, próximo domingo agora, desculpa, 20 de maio? É isso mesmo. No próximo domingo, dia 20 de maio, nós estaremos ali junto com a igreja de Isaac, pastor Márcio, amém, celebrando o aniversário da igreja. E eu quero convidar toda a igreja. Nós estaremos indo como? Estaremos indo de ônibus. Você não vai ter despesa nenhuma. Tá? Então eu estou convidando oficialmente. Nós estaremos saindo, amém? Lá da frente da escola, que é mais fácil, tem como deixar os carros ali também, tá? Nós estaremos saindo às 7 horas da manhã. É um pouco cedo, amado. O culto lá começa às 10 horas, mas você não vai ter dor de cabeça nenhuma. Então, nós vamos às 7 horas, estarmos lá 10 horas, vai haver uma confraternização, acabando a confraternização, nós voltamos. Nós vamos e voltamos todos juntos. Amém? Em nome do Senhor Jesus Cristo. Então, no dia, semana que vem, domingo, às 7 horas da manhã. Então, o culto aqui, nós estaremos celebrando juntamente com os irmãos o aniversário da igreja lá em Cesac, dia 20. Então, para que você não tenha despesa nenhuma, para que você possa estar, nós vamos disponibilizar então, e nós estaremos indo todos juntos de ônibus mesmo no dia 20, amém? 7 horas da manhã, e não saiam então, vamos estar em comunhão agora, nesse momento agora, amém? Em nome do Senhor Jesus Cristo. E também eu quero pedir a oração dos irmãos em favor da obra lá no Paraná, amém? Para que Deus possa estar honrando, suprindo, ali o diácono irmão Rodrigo, o diácono irmã Priscila, missionário irmã Joaquina. Não esqueçam desses nomes, tá? Para que eles possam estar se fundamentando dia após dia, amém? Em nome de Jesus Cristo, para que Deus possa estar suprindo e trazendo a provisão também sobre o lar, sobre a família deles, amém? Sabemos que Deus estará honrando. E também algo que eu quero colocar já no coração dos irmãos que também trabalham no dia 15, amém? Que trabalham durante a noite. Deus tem me falado muito para que nós possamos levantar um culto específico para os irmãos que trabalham à noite, Eu sei que isso não existe, tá? Durante a semana, mas Deus tem falado muito no meu coração. Então eu quero desde já pedir a oração de toda a igreja. Para quê? Para que nós possamos levantar este culto que vai ser realmente o quê? Um culto que estaremos ali celebrando, ministrando a palavra, trazendo ensinamento da palavra do Senhor, só que ao contrário, pela manhã e não pela noite, para os irmãos que também trabalham dia 15. Então, amém? Eu peço a oração porque eu sei que a vontade de Deus é fundamentar este culto também, para que todos os irmãos que também às vezes não têm facilidade de estar aqui durante à noite, mas que eles possam estar durante o dia, durante a semana, para que eles possam se alimentar também. Amém? Nós vamos estar orando. Pai Santo, como diz o teu Evangelho, abre a sua bênção, a sua paz. Liberando o teu amor, a sua graça, que é derramado abundantemente sobre cada vida, sobre cada família, sobre cada lar, sobre cada criança, Pai, sobre cada vida. Pai Santo, como diz o teu Evangelho, abre a sua bênção, a sua paz. Permita que possa guardar, livrar de todo mal, acampar os teus anjos ao redor, Senhor Jesus. A semana que segue vai ser uma semana de bênção, de paz, de alegria, Pai. Tudo que nós temos por direito adquirido, tudo que carrega o nosso nome, tudo que é conhecido como tido por nós, seja bendito em Ti, consagrado a Ti, Pai, em nome do Senhor Jesus.
Pai Santo, como ministro do Evangelho, Pai, que verdadeiramente a sua paz seja sobre todo o teu corpo, sobre toda a tua igreja, em nome do Senhor Jesus Cristo Nazareno. Amém e amém. Estenda suas mãos ao céu, amém? E a graça abundante do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a consolação e a comunhão do Espírito Santo de Deus, Pai, esteja não somente no dia de hoje, mas para todo sempre, com toda a igreja, todos nós juntos em uma só voz, e dizer amém. Que Deus abençoe, um abraço e convido com a paz do Senhor, seu irmão, amém?